Bom dia, turma 232, Colégio Santa Marta. Hoje começamos mais uma aula de História. Estamos aí já em meados do mês de agosto, estamos no dia 17 de agosto. Hoje uma manhã bem gelada em Porto Alegre, mas já tem sol, né? Mas está bem gelado. Então, nós continuamos, vamos dar uma esquentada na nossa aula, né? A gente, no período passado, a gente trabalhou as entranhas aí do regime militar, como é que estavam configuradas, né? Como estavam configuradas as forças dentro do golpe militar. A gente viu como ocorreu o golpe, quem é que apoiou o golpe militar, e vimos também que o exército não era um monobloco, né? Que o exército ele estava dividido no mínimo em duas partes, né? Uma parte que era responsável pelo golpe, que era chamada de ala da Sorbonne, que havia um projeto, esse projeto era um projeto liberal, um projeto de desenvolvimento, de alinhamento, desenvolvimento da economia e alinhamento com os Estados Unidos, né? Retorno a uma política liberal que havia sido iniciada lá no governo JK, e, de certa maneira, no governo Jânio foi retomada a independência brasileira, principalmente a independência em termos das relações internacionais, né? E com o governo João Goulart, então, foi a gota d'água para os Estados Unidos, que queriam tanto a abertura do capital nacional, né? Poder entrar com as suas multinacionais aqui. Tudo isso inserido nesse contexto de Guerra Fria. Então, agora, como é que foi, né, o primeiro governo militar, o governo do senhor Castelo Branco? É isso que a gente vai ver hoje, então, na aula, né? Espero que a gente vai avançar até o governo Costa e Silva hoje, né? É o governo que vai aplicar aí um ato institucional muito pesado no Brasil, né? Que a gente vai ver, que vai restringir totalmente as liberdades brasileiras, e ele vai falecer, né? Ele vai ter uma isquemia, né? E vai ter um breve falecimento, o que vai proporcionar um golpe dentro do golpe militar mesmo, né? Porque o seu vice é Pedro Aleixo, que era um civil. Vamos ver, vamos chegar lá. Então, vão nessa. Eu vou pedir a vocês, então, que prestem atenção, peguem um papel, peguem caneta para poder fazer algum tipo de anotação, né? E vamos lá. Lembrando mais uma coisa, antes de começarmos a aula. Hoje é o último dia para que vocês encaminhem os textos, né? Ou textos, ou ainda desenhos, ou, né, quadrinhos, ou poesia, enfim, para na nossa terceira feira dos Direitos Humanos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, da PGE. Então, este projeto que é multidisciplinar, que estão envolvidos vários professores, né? Inclusive a gente teve duas aulas nesse sentido. Então, eu gostaria muito, eu recebi alguns textos, achei muito legal, duas poesias bem bacanas, né? Então, eu gostaria muito que vocês participassem. Lembrem disso, então, hoje, o último dia para encaminhar esse texto, certo? Vamos nessa, então. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui. Então, o governo Costa e Silva é o primeiro governo, então, do regime militar. Esse governo ele vai se caracterizar por ser o governo da Sorbonne. Perdão, Costa e Silva não. Tá aqui, gente, desculpa. O governo Castelo Branco. O governo Castelo Branco é o primeiro governo do regime militar. Tá? O governo Castelo Branco ele se caracteriza por ser um governo da Sorbonne. Então, eu vou colocar do lado aqui. Sempre é bom colocar, né? Então, vamos lá. Castelo Branco, Sorbonne. Ele vai de 64 a 67 e ele vai entrar já, né, porque o Brasil estava dentro de um contexto econômico com uma crise, né? A gente viu ali a crise brasileira e a crise econômica, e mais do que isso, né? Ele tem que alinhar o Brasil, a economia do Brasil, que era uma economia independente, então ela se relacionava com vários países do mundo, a uma economia alinhada aos Estados Unidos, completamente dependente dos Estados Unidos. E por isso, então, nós vamos ver este plano econômico, né, que vai ser entregue aqui, ó, PEEG, Plano de Ação Econômica do Governo. Este plano econômico, ele visa o seguinte:
ele vai cortar custos, vai reduzir os custos da máquina do Estado, né? Ou seja, custos que o Estado tem, para poder, então, fazer caixa para pagar as dívidas. Vamos ver. Então, corte de gastos, aumento de tarifas de impostos. Então, como é que o governo pensa em pagar as suas dívidas? Cobrando mais do povo. Então, aumentando impostos e cortando gastos. Se ele corta gastos, ele corta investimento em educação, ele corta investimento em saúde, ele corta investimento em segurança, corta investimento em infraestrutura, que significa o quê? Saneamento básico, né? Estradas, iluminação, tudo isso, né? O governo cria o chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O que é o FGTS? O FGTS é um fundo de garantia que o empregador terá que fazer agora, terá que pagar. Então, o patrão vai ter que pagar, além do salário do trabalhador, mais um percentual para a aposentadoria desse trabalhador, que para a aposentadoria não, para a demissão desse trabalhador. Por quê? Este fundo de garantia, se o trabalhador for demitido sem justa causa, ele tem direito a receber essa restituição do fundo de garantia, tá? E isso vai substituir uma norma que existia do trabalho, que era o seguinte, que o trabalhador tinha, a partir do momento que ele fizesse 10 anos de serviço, ele tinha estabilidade no serviço. Então, o fundo de garantia, ele substitui a estabilidade. Já não existe mais estabilidade, então, para o trabalhador particular, né? O seletista. A estabilidade só existe para trabalhador da máquina pública, né? Que é servidor público. Então, por exemplo, se o teu pai é um funcionário público, né? Se ele trabalha no Correios, ou se ele trabalha na Caixa Federal, ou se ele trabalha no Banco do Brasil, ou se ele trabalha no Fórum, né? Que é funcionário da Justiça, ou se ele trabalha na Assembleia Legislativa, enfim, esse trabalhador, ou na área da saúde, né? Depois de 10 anos de serviço, ou 5 anos, eu não sei, depende do órgão, ele não pode mais ser demitido, né? Ele só vai ser demitido por roubo da máquina pública, né, por uma lesão muito grande à máquina pública, né, mas ele tem a estabilidade garantida. Mas ele não tem isso aqui, ó, fundo de garantia por tempo de serviço. Isso existe até hoje, o fundo de garantia por tempo de serviço. Aumento salarial, o salário vai aumentar uma vez ao ano e sempre abaixo da inflação, né? O que significa? Inflação é quando nós temos o dinheiro que não compra mais a mesma coisa. Então, por exemplo, essa garrafa d'água aumentou 10% o valor dela esse ano. Só que o meu salário aumentou 8%. Então, ela está 2% a mais cara do que o meu salário. Isso aqui, o aumento salarial uma vez ao ano abaixo da inflação, vai fazer com que, no decorrer dos anos, o trabalhador também perca a capacidade de consumo. Por que ele vai perder? Ora, porque sempre a inflação vai ser maior que o salário, então nós vamos ter diminuição na capacidade de compra da população. Isso tudo vai proporcionar o que os economistas chamam de arroxo salarial. O que significa isso? O salário vale menos. E isso vai levar o Brasil a uma recessão e ao desemprego. Recessão é muito mais preocupante que uma crise. Vejam só, crise, né? Imagine a crise. A crise é a seguinte, tu mora no prédio aí, né? Crise é quando falta açúcar na tua casa, né? Aí o que tu vai? Ah, queria tomar um cafezinho com açúcar, não tem açúcar. Tu vai na vizinha e... Opa, tudo bem? Pode me conseguir um pouquinho de açúcar? De tarde eu vou no mercado. Ah, tava ruim, faltou açúcar na tua casa. A vizinha vai lá, pega e te empresta o açúcar. Tu vai lá, adoça teu café, depois devolve para ela o açúcar, sei lá, com um bombom, um negócio assim, né? Aí, olha o que acontece. A recessão não é quando falta açúcar na tua casa. É quando falta açúcar na tua casa, na tua vizinha, no teu vizinho, no outro vizinho. Quer dizer, o prédio todo não tem açúcar. E se vocês forem ao mercado, o açúcar vai estar muito caro. Então, isso é recessão. Então, o Brasil entra numa recessão e num aumento de desemprego muito grande. Isso vai levar, obviamente, a tensões sociais, certo? Então, estas tensões sociais, elas são importantes para a gente entender as medidas que o governo vai tomar
para conter essas tensões sociais, certo? Vamos nessa. Então, aqui, nós vamos ver o fim da remessa de lucros em 1962, que foi uma lei feita pelo João Goulart, né? João Goulart vai fazer uma lei que proibia a remessa de lucros para o exterior. Pois acabou essa lei. Agora todos os lucros vão para o exterior, sim. Automaticamente vão para os estados que investem no Brasil, os Estados Unidos principalmente. O nosso dinheiro já não vai valer mais nada. O nosso dinheiro se chama Cruzeiro Novo, né? O nome da moeda é Cruzeiro Novo, o que é o real hoje, se chamava Cruzeiro Novo. Não vale muita coisa, então é uma desvalorização monetária. As empresas brasileiras começam a ser compradas por empresas estrangeiras, né? Então, principalmente empresas americanas, empresas inglesas, empresas francesas, empresas alemãs vão comprar as empresas brasileiras. Nós temos com isso, com a venda dessas empresas aqui, nós vamos ter uma tentativa de renegociar a dívida externa. O Brasil estava devendo, né, externamente. E esta renegociação passa pelo quê? Passa por buscar mais empréstimos. Então, o Brasil, com isso, ele vai buscar mais empréstimos, né? O que significa isso? Eu vou dizer, olha, eu vou pago uma parte, mas me empresta uma grana aí para eu desenvolver o Brasil. E aí nós vamos chegar ao ponto de dizer o seguinte, ó, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, que é esse cidadão que está aqui do lado, vai proferir a seguinte frase: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então eu queria agora, a partir desta frase aqui, eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa frase. Vocês concordam com essa frase? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil? O ministro das Relações Exteriores do Brasil falou isso. O que vocês acham disso? O que essa frase, o que ela significa, assim, para vocês? Senhor, Oi. eu acho que não é muito uma frase muito realista, porque todo o processo de desenvolvimento dos Estados Unidos foi diferente do Brasil. Então, o Brasil tem uma realidade diferente dos Estados Unidos. Então, isso não funcionaria na prática. Na verdade, eu concordo contigo, né? Quando ele diz ali, o Magalhães, né, que tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, né? Ele está se colocando, está colocando o Brasil num processo assim de, digamos, ser um subserviente, né? Ou seja, a gente vai estar se alinhando demais a um país muito rico, né? E o Brasil não é muito rico, né? Então, veja que é como se eu fosse muito amigo teu e a gente saísse para jantar e tu me dissesse assim, vamos jantar, Jairo, vamos num restaurante. Daí tu vai para um restaurante, me convida para ir para um restaurante super caro. E tu é muito mais rica do que eu. E então eu digo, tudo bem, o que é bom para ti é bom para mim. Eu não estou sendo justo comigo mesmo, né? Porque na verdade eu não vou conseguir pagar o que tu pagas. Ou se eu conseguir pagar, eu vou me apertar em outros aspectos, né? Porque é muito discrepante o que é bom para os Estados Unidos e é bom para o Brasil. Porque cada um, assim como tu disse, tem uma realidade, né? Cada um tem um momento, e o momento do Brasil não é um momento de, obviamente, gastar mais, né? De permitir-se a fazer comércio apenas com os Estados Unidos, comprar caro pra caramba apenas dos Estados Unidos. Então a gente tem que ver que existe aí uma subserviência do Brasil, ou seja, o Brasil se coloca, alguns autores vão escrever assim, como se fosse um cachorrinho de madame dos Estados Unidos, né? Porque o Brasil se coloca à disposição dos Estados Unidos, coisa que vai ser muito ruim para a nossa economia, né? Sem dúvida alguma. Então, olha só, seguindo, os efeitos do plano econômico, que é esse PAEG, né, vão ser os seguintes, né? O Brasil vai buscar mais empréstimos e vai colocar dinheiro no mercado interno. Então, a inflação que estava
92%, né? No início de 64, ela cai já em 65 para 35%. Né? Quer dizer, é um decréscimo grande da inflação, né? Isso significa que a população, né, não vê tão caro assim os produtos, né, as coisas, porque cai a inflação, aí ela vai oscilando, aqui ela fica num chamado platôzinho, né, de 35, aumenta um pouquinho. Em 67, a inflação anual vai para 24%, e em 68, 25%. Só lembrando vocês que a inflação do Brasil hoje, ela gira em torno aí de 12, 13%, tá? É uma inflação bem baixa. Em relação a essa aqui, ela é bem baixa. Então, essa inflação aqui, ela é uma inflação alta ainda para os patamares que a gente tem aqui. Aí é o crescimento do produto interno bruto, que é tudo aquilo que a gente compra e que a gente vende, né? O Brasil compra e vende. Então, isso se chama PIB, Produto Interno Bruto. Então, em 64, nós estávamos em 1964, com 2,9% do produto interno bruto. Vejam como vai havendo um crescimento gradual aqui, ó. Aí em 65 baixa um pouco, 66 começa a aumentar, 67 aumenta bastante, e em 68 a gente vai para 11,2%, né, aumentando o PIB, ou seja, aumenta a entrada de dinheiro no Brasil. O Brasil acaba vendendo mais, fazendo mais, produzindo mais em 68. A gente vai ver, vai entender isso. Em julho de 64, né, há a prorrogação do mandato presidencial até 67. Então vejam que a ideia do que eu falei para vocês na aula passada, eu não sei se eu falei, mas eu vou falar agora, quero relembrá-los, que é o seguinte: o regime militar, ou o golpe militar, ele seria um golpe para limpar a casa do comunismo, ou seja, acabar com o governo do senhor João Goulart. Então, eles queriam acabar com o governo João Goulart, tirar do governo todos os políticos que eram ligados ao PTB, que eram nacionalistas, alegando que havia uma infiltração comunista no governo brasileiro. Então, eles queriam limpar este governo, tirar os civis, ajeitar a casa, assim que falava o exército, nós vamos ajeitar a casa, e depois devolver à sociedade. O que era essa ajeitar a casa? Isso significava alinhar a política internacional brasileira com a política internacional americana. Era fazer negócios, empréstimos e colocar o Brasil na trilha liberal. Era isso. Basicamente era isso. O que vai acontecer em 64, então, em julho? Eles gostaram de governar, né? Foi bacana para eles. Eles acharam legal. Não, a gente consegue governar o Brasil. Então, vai ser feita a prorrogação do mandato presidencial. Na mão grande, porque não existe mandato presidencial, porque foi um golpe, né? O mandato era do senhor João Goulart, que fugiu do Brasil, porque ele sofreu um golpe do exército. Então, o governo começa a ficar impopular. E por que ele começa a ficar impopular? Porque as pessoas começam a reclamar. Ora, esses caras tomaram a política e agora não sai mais de lá. O exército não sai mais. E tem gente governando que a gente não votou, que a gente não escolheu. E aí, muitos candidatos que são caçados, que são presos, né, que estavam eleitos, vão começar a abrir a boca. Em 1965, então, teve eleições em 11 estados. E aí, o que acontece? Os candidatos do governo perdem em vários estados. E aí o governo vai fazer o ato institucional número 2. Então, olha só. O AI2, aí pega a tua caneta aí. Pega a tua caneta aí e vamos lá. O ato institucional número 2, coloca aí, ele vai ser o ato do bipartidarismo. O que vai acontecer então? O governo militar acaba com todos os partidos políticos, acaba com todos. Acaba com o PTB, já tinha acabado com o PCB, acaba com o PSD, acaba com todos, com a UDN, todos. E cria apenas 2 partidos. Um que se chama Aliança Renovadora Nacional. Esse era um partido do governo, então era o partido dos militares, era o partido mais conservador, era o partido
era um partido pró-direita, era um partido ditatorial, tá? E o outro partido não se chamava nem partido, ele era um movimento. Era o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, certo? Esse partido aí, ele ficou sendo oposição ao governo. Então, neste partido, ficaram todos os candidatos, todos os políticos que eram contra isso, contra a ditadura militar. E aí eu queria que vocês imaginassem o seguinte: rivais, que foram rivais durante muito tempo, acabaram ficando dentro do mesmo partido, do MDB. Então, eu pergunto a vocês, é mais difícil conseguir adequar, organizar um partido onde existem muitas diferenças ideológicas, ou é mais fácil? O que vocês acham? Duda, Mariana, Vitor, Brenda, Júlia, digam para mim. Repete a pergunta, por favor, senhor. Claro, olha só. Um cara chamado Golbery Couto e Silva, quem quiser anotar, anota, porque isso é importante também. Ele vai ser o estrategista do bipartidarismo, do ato institucional número 2. Ato institucional número 2, que é o ato do bipartidarismo. É fácil porque é o ato 2, né? O ato 2 é bipartidarismo, tá? Ele vai montar o seguinte: tem 2 partidos apenas no Brasil a partir de agora. Isso era uma estratégia do Golbery para que a Arena, que era o partido do governo, sempre ganhasse as eleições. Por quê? Ele coloca dentro do MDB, que ele cria esse partido, que é o Movimento Democrático Brasileiro, ele coloca dentro do MDB todos os outros partidos que são contra o governo militar. A pergunta é, este partido, o MDB, ele vai ser um partido que rapidamente vai se organizar para combater a Arena, ou ele vai ter problemas internos para se organizar? Acho que ele vai ter problemas. Vai ter problemas. Por quê, Brenda? Porque ele tem uma quantidade muito grande de pessoas que pensam igual, ou seja, contra o governo, né? Eles são contra a Arena, contra a ditadura, mas eles têm as suas ideologias, porque cada um tinha o seu partido. Então, eles vão ter suas divergências e vai demorar um pouco até que o MDB consiga organizar-se. Tem um ditado que é antigo, eu não sei se existe, se tem algum pai aí de vocês acompanhando a aula, né? Mas seria bom até que o pai de vocês assistisse as aulas, também é legal, porque lembrar da história que a gente estudou é bacana. E às vezes até que a gente viveu, né? Então, assim, tem um ditado que pode perguntar para o pai de vocês, que é o seguinte: é no caminhar da carroça que as melancias vão se ajeitando. Ou seja, a carroça de melancias são as oposições, né? Então, conforme vai andando a carroça, as melancias que foram colocadas de qualquer jeito ali, elas vão se acomodando até elas tomarem uma unidade. É isso que acontece. O Golbery Couto e Silva queria que o MDB fosse uma bagunça mesmo, porque somente assim a Arena poderia ganhar as eleições estaduais, as principais capitais do Brasil poderiam ser governadas por políticos da Arena. Então, a forma com que o regime militar organizou a política brasileira foi a partir do bipartidarismo, ato institucional número 2, feito quando? Em 1965, certo? Hoje, quantos partidos nós temos no Brasil? Alguém saberia dizer? Eu vou deixar essa pergunta aí, quem quiser, até o final da aula, pode me informar, por favor. Quantos partidos políticos existem no Brasil hoje? Lá em 65, o ato institucional número 2 criou 2 partidos. Arena, Pró-Estado e MDB, que era oposição ao regime militar. Então, aqui nós vamos ver, por exemplo, uma chargezinha, né, mostrando que o MDB ele tinha 34%, digamos assim, quando foi criado, ali políticos que ingressaram na Arena e no MDB, 66%, né, do PSD foi para a Arena e
uma parte do PSD ficou no MDB. E assim por diante. Ó, o PTB, a maior parte do PTB, que era mais trabalhista, né, que era mais, digamos, progressista, foi para a oposição. E em uma menor parte foi para a Arena. A UDN, praticamente toda a UDN, 91%, foi para onde? Foi para a Arena. E apenas 9% foi para o MDB. Então vejam que a divisão dos partidos, né, políticos do Brasil aqui nessa época. Em fevereiro de 1966, foi assinado o Ato Institucional número 3. Então, olha só, estamos no Ato 3. Lembra que eu falei que alguns eu vou cobrar mais especificamente, né? O 1, o 2, o 3 e o 5 eu vou cobrar, tá? O Ato número 3, ele era o ato das eleições indiretas para governadores. Então, olha só, os governadores que poderiam ser eleitos por mim, por ti, né, pelo teu pai, pela tua avó, porque eleições eram eleições diretas, agora eles iriam ser eleitos de maneira indireta. Ou seja, quem é que escolheria quem vai ser o governador do estado? O que vocês acham? E não é só o governador do estado. O governador do estado e prefeito das capitais e cidades estratégicas. Por exemplo, cidade de Porto Alegre. É uma cidade estratégica ou não? Claro que é, a capital. Tem outra cidade no Rio Grande do Sul que possa ser considerada uma cidade estratégica? Uma cidade grande, que tenha economia forte? Tem algumas. Vou citar. Ó, Caxias do Sul, Rio Grande, que tem o Porto, lá em Rio Grande, Santa Maria, Pelotas, né, que são cidades estratégicas, cidades grandes. Canoas é uma cidade estratégica, onde tem a Petrobras, onde tem a FAB, né, que é a Força Aérea Brasileira. Então, tu tem ali um ponto estratégico, certo? Uma cidade grande. Em São Paulo, região de São Paulo, tá? Tem a capital, São Paulo, beleza. Mas tem cidades importantes? Sim, tem Campinas, que é grande, que é importante. E assim por diante. Tem a região do ABC Paulista, São Bernardo, né? Minas Gerais, também, além de Belo Horizonte, tem a região do Triângulo Mineiro, que é bem importante. Então, vejam, cidades que vão ser importantes e capitais e estados serão eleitos de maneira indireta. Como assim, professor? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. É o regime militar quem escolhe o governador e é o regime militar quem escolhe o prefeito. A pergunta que eu faço é a seguinte: por quê? A Brenda achou, gente, 33 partidos políticos hoje, olha só. A diferença, né? Nós temos 33 partidos políticos hoje. Nós tínhamos 2 partidos em 65. A pergunta que eu fiz é a seguinte: por que, pessoal? Por que o regime militar escolhia governadores e prefeitos das cidades mais importantes? Professor, não era porque eles, sendo das cidades mais importantes, eles iam, de certa forma, ter mais visibilidade nas outras? Muito bem, eles iriam ter mais controle, Vitor. Eles iriam ter mais controle, desculpa, sobre as cidades, sobre os estados. Porque como eles escolheriam, né? Então, por exemplo, se eu sou presidente e eu escolho alguém para governar Porto Alegre, esse alguém é da minha confiança. Tem que ser da minha confiança. Então, ele vai governar em pró do presidente Jair. Então, a ideia do regime militar era essa, né? Era fazer o quê? Fazer um azeitamento, né? Organizar a máquina do Estado
para que ele pudesse governar tranquilamente, sem correr nenhum risco, né? Então, por isso que ele iria fazer as indicações. Aí, queridos, aí é que mora o perigo. Porque lembram que quem apoiou o golpe foi Carlos Lacerda, apoiou o golpe, né? A direita brasileira apoiou o golpe, né? A UDN apoiou o golpe, uma parte muito grande da igreja, o empresariado brasileiro apoiou o golpe, todo mundo apoiou o golpe. Só que é o seguinte, o golpe continuou. E aí o que aconteceu? Nós temos aqui a tentativa frustrada de formação de uma frente ampla contra o regime militar. E olha só quem está na frente ampla. Carlos Lacerda, que era o cara da UDN, que odiava o Getúlio Vargas. Juscelino Kubitschek, que era mais ou menos assim com o Carlos Lacerda, mas o principal, João Goulart, o cara que simplesmente o Carlos Lacerda perseguiu a vida inteira. Era contra ele. Então eles montaram uma frente política ampla contra o regime militar. Por quê? Ora, como estava antes, pelo menos havia debate democrático, né? As pessoas eram eleitas e podiam discutir a política, enfim. Agora não pode mais. Agora o Estado ele pertence a uma entidade, ele é uma ditadura. Então essa frente ampla teve a tentativa de lutar contra o regime militar, mas não deu certo. O que vai acontecer com essas três pessoas aqui? Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart. É uma boa pesquisa para que tu faça. Ambos vão morrer misteriosamente, acidente de carro, acidente de avião. Cara, é muito... Parece um filme. Então, essas pessoas aqui não vão conseguir fazer frente, né, à ditadura militar. Aqui tem uma charge, né, que se montada, a gente vai ver o que ela quer dizer. Por quê? Porque a Constituição vai ser escrita, a Constituição do golpe. Então, o golpe militar ele faz uma Constituição, né? A Constituição é de 1967 e ela vai, as características dela, fortalecimento do Executivo, então o Poder Executivo está acima dos demais poderes, o Legislativo e o Judiciário. Isso já prova que não existe aí uma característica democrática, né, dentro do sistema político. A partir dessa Constituição a gente percebe isso. Quando tu tem um poder maior do que os outros, é porque não caracteriza a democracia. E aqui o Poder Executivo é mais forte. O governo vai governar com emendas constitucionais a cargo do Executivo, ou seja, se de repente o presidente quiser fazer alguma coisa, ele vai simplesmente não tiver na Constituição, isso ele vai criar, então isso é chamado de emenda constitucional. Incorporação de todos os atos institucionais, que é aquilo que ele já aplicou, né? O ato número 1, que fechava o Congresso, que perseguia opositores, o ato número 2, que criava o bipartidarismo, o ato número 3, que indicava prefeitos e governadores. E nós vamos ter a colocação da Lei de Segurança Nacional, LSN, que é em defesa da pátria contra o perigo comunista, ou seja, repressão total a qualquer tipo de manifestação contra o regime militar. Então aqui essa Constituição, ela caracteriza-se por ser uma Constituição extremamente autoritária. Governo Costa e Silva. Meus queridos, agora faltando menos de 5 minutos para o final da nossa aula, nós vamos ver que o governo Costa e Silva, que vai de 67 a 69, e aí vai ver aqui, ó, de 67 a 69, porque o Costa e Silva dá uma leve falecida, a gente vai ver isso, mas vai ser um governo extremamente importante para a gente entender o quê? Nós vamos ter muitas manifestações estudantis contra o governo Costa e Silva. A população vai à rua, a população reivindica o fim do regime militar. Nós vamos ter um acordo chamado MEC-USAID, que era um acordo do Ministério da Educação e Cultura com os Estados Unidos, que acabou, por exemplo, com as aulas de história, acabou com a aula de sociologia, acabou com a aula de filosofia, acabou com o currículo brasileiro, porque o currículo de estudo brasileiro ele tinha 12 anos, assim como era o currículo da Europa. Então, os alunos entravam na escola e saíam depois de 12 anos.
E aí, com esse acordo que foi feito com os Estados Unidos, o Brasil vai imitar a grade curricular norte-americana. Então, vão ser criadas algumas disciplinas para controle social, como, por exemplo, OSPB, Moral e Cívica, acabando com disciplinas que faziam as pessoas pensarem sobre a vida, sobre a sociedade, enfim. Este acordo também ele vai reduzir um ano, vai ficar em 11 anos, né, a história curricular, né, de um estudante brasileiro. Isso é ruim? Claro que é, porque diminui a capacidade de pensamento, né? Vai ter muita oposição de professores universitários, de estudantes, né? Além de introduzir no Brasil uma didática, digamos assim, pró-americana. Ou seja, o Brasil vai aprender inglês desde o primeiro ano do primário até o terceiro ano do ensino médio. Ele vai dividir ali primeiro grau e segundo grau, né? Vai ser essa a nomenclatura que vai se usar com este acordo. Vai ser muito questionado. Nós vamos ter muitas controvérsias nesse governo, muitos abusos, e o principal deles, né? O principal abuso, a principal lei, que é o Ato Institucional número 5. Ato Institucional número 5, que eu quero que vocês deem uma lida. Certo? Então, sobre o governo Costa e Silva, que era da linha dura, tá aqui, ó, ele não era da Sorbonne, ele era da linha dura. Nós vamos ver no nosso próximo encontro, que vai ser na sexta-feira, certo? Dia 17 a hoje, né? Sei lá que dia vai ser, mas é sexta-feira, fica ligado. Um beijo, muito obrigado pela audiência, tenha uma boa semana, certo? Se cuide. Tchau, senhor. E a gente se vê na sexta. Valeu. Falou? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, senhor. Tchau, 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 tchau.